Em várias situações nos perguntamos: podemos ir a determinado local? Podemos comer determinada comida? Podemos seguir determinado dia para culto? Podemos fazer isso ou aquilo? Se nós temos liberdade, onde está a nossa liberdade? No último encontro, no último vídeo, nós falamos um pouco mais sobre livre-arbítrio. E ali a gente deixou de uma forma muito clara que no sentido vertical, a nossa relação com Deus, o nosso ir ao encontro de Deus, nós somos passivos, porque é Deus que vem ao nosso encontro. Como diz o apóstolo Paulo, nós nascemos espiritualmente mortos. E é Cristo que nos dá uma nova vida. E agora essa nova vida, a gente vive de acordo com a vontade do Pai. E a nossa vontade está cativa na vontade do Pai. Em outras palavras, nossa liberdade, ela está cativa à vontade do Pai. Então, a liberdade, como é que nós luteranos pensamos e refletimos sobre esse assunto? Na verdade, a gente pode dizer que sim, a liberdade em Cristo. Porém, é uma liberdade que nos torna servos. Isso não é um pouco contraditório? Vamos pensar um pouco sobre isso. Para conhecermos a fundo o cristão e sabermos o que consiste a liberdade que Cristo adquiriu e ofertou, é importante frisar duas frases, diz Martinho Lutero. A primeira frase é: um cristão é senhor livre de todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Essas duas frases contidas num pequeno livro de um tratado que Martinho Lutero escreveu sobre a liberdade cristã em 1520, é profundamente bíblico, porque o apóstolo Paulo já disse isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ou lá em Romanos capítulo 13, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Vamos buscar entender essa frase de Lutero quando ele afirma que um cristão é senhor livre de todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Em primeiro, é importante dizer do que o cristão está livre. De forma muito direta, a gente pode dizer que o cristão está livre do pecado e da lei. Não há um justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3. Um pouco mais à frente ele vai dizer que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Enquanto não reconhecemos isso, ou uma vez que nós reconhecemos isso, percebemos o quanto nós precisamos de Cristo, porque ao olharmos para nós, a gente percebe o quão pecador nós somos. E ao perceber a nossa necessidade de Cristo, nós confiamos que todos os nossos pecados são colocados na cruz. E Cristo venceu o pecado e a morte e declarou vitória quando ressuscitou no terceiro dia. É isso que o evangelista João, capítulo 8, versículo 36, diz para nós: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E era exatamente isso que ele estava refletindo. Ele estava levando com que a gente possa pensar e refletir na nossa liberdade que nós temos da escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo nós temos o perdão, nós somos livres. Mas não somente da escravidão do pecado nós fomos libertos, mas também da escravidão da lei. E nesse tratado, Martinho Lutero ele aborda dois termos que são muito conhecidos dentro do contexto luterano, que é preceitos e promessas, ou num termo um pouco mais próximo a nós, lei e evangelho. Em outras palavras, leis e preceitos são aquilo que Deus deseja que a gente faça, são ações, são desejos, é a vontade de Deus por nós. E é a vontade boa de Deus. As leis e os preceitos são colocados por Deus justamente para que o ser humano perceba que situação ele está diante de Deus, perceba a sua dependência e logo se agarre na graça de Deus. Um exemplo claro, isso é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, quando ele diz: eu não sabia o que era cobiça até a lei dizer para mim, não cobice. Ao mesmo tempo, a lei, ao me apontar para a realidade do meu pecado, não só a cobiça, mas todos os outras leis e mandamentos que são a vontade de Deus, ela não me dá a possibilidade, não me dá forças para não cobiçar ou não fazer as coisas que a lei me pede para que eu não faça. Eu gosto de refletir sobre a função da lei como um espelho. Assim como quando eu olho para o espelho, eu vejo que o meu rosto está sujo e precisa ser lavado, precisa ser limpo, eu não pego o espelho para me lavar. Ele apenas revela isso. Eu preciso
da água que vai me limpar. E da mesma forma eu não posso pegar a lei que vai revelar o meu pecado, revelar a minha condição diante de Deus e pelas leis tentar me limpar. Mas eu preciso da água, eu preciso de Cristo, eu preciso da promessa, eu preciso do Evangelho. Ele é o único que tem condições de me limpar de todos os meus pecados. Mas há uma tentação histórica, uma tentação real entre os cristãos de imaginar que de alguma forma, de alguma maneira, a gente tenha condições de, com certo esforço, conseguir um favor especial diante de Deus. Isso o apóstolo Paulo já tinha refletido lá com os Gálatas, no capítulo 3, quando ele diz assim: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a palavra e creem nela? Em outras palavras, ele está dizendo assim, que a lei não salva, a lei não limpa, a lei unicamente revela quem nós somos, o nosso pecado. Mas a lei também tem a função, ao revelar o nosso pecado, nos conduzir para ouvir a promessa, ouvir o Evangelho, porque é através da palavra de Deus que em Cristo nós somos libertados da escravidão do pecado e nós somos libertados da lei. Em Cristo nós vivemos pela fé. A segunda frase de Lutero ela é interessante, porque ele diz assim: um cristão é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Isso é mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 5, quando ele afirma dizendo que, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Ou quando Pedro ele vai dizer na sua carta, no capítulo 2, não devemos usar a liberdade como pretexto para praticar o mal. Ou quando o apóstolo Paulo vai dizer em outro contexto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em resumo, a gente pode dizer que tanto o apóstolo Paulo como Pedro, eles estão dizendo o seguinte: usem a liberdade em amor, para servir uns aos outros em amor. Eu gosto de uma ilustração que eu vi há um tempo atrás e faz muito sentido. Eu gosto muito de tocar vários instrumentos, mas violão é aquele que eu mais gosto. E a gente poderia tocar o violão de diversas formas. Poderia virar ao contrário, bater na sua caixa. Eu poderia colocar apenas uma corda, todas a mesma tonalidade. Eu poderia fazer o que eu quisesse, mas talvez eu não estaria sendo útil ou não estaria produzindo nada com o violão. É somente quando eu entendo que o violão ele tem uma estrutura, tem uma organização, ele tem uma forma de acordes, ele tem uma sequência das cordas, ele tem um ritmo. Somente quando eu entendo toda essa dinâmica é que eu vou conseguir tirar músicas, ser criativo e ter liberdade dentro do instrumento. Assim, outros vão ser beneficiados com a maneira, com as músicas e com as canções, né, que eu vou compartilhar, eu vou reproduzir através desse instrumento. A ação de amar o próximo, de servir, de ajudar, de promover o bem-estar, não deve ser algo que deve pesar nos nossos ombros. Ainda mais se isso vem da motivação correta da graça de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. E quando servimos e amamos as pessoas que estão ao nosso redor, estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Dentro das limitações que Ele nos deu, nós estamos sendo reflexos do próprio Cristo na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos e até mesmo das pessoas que nós não conhecemos. Por isso que a liberdade que Cristo nos dá, que Cristo nos concedeu, não é a liberdade que hoje, em nossos dias, muitas vezes a gente acaba ouvindo, uma liberdade para fazermos e agirmos da forma como nós quisermos. Não é libertinagem. A liberdade em Cristo é fazer ou é viver em conformidade com a palavra de Deus, segundo os seus mandamentos. Deus nos criou para sermos livres, mas livres em Cristo. Para olharmos para frente, olharmos para os lados, olharmos para as necessidades do nosso próximo. A não sermos uma pedra de tropeço para o nosso irmão, para que com o nosso tempo, com nossos dons, com os nossos recursos financeiros até mesmo, sermos uma bênção para levar e promover a dignidade e o anúncio do Evangelho àquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque foi para isso que Deus nos chamou,
assim a realizar. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Ou seja, em Cristo nós vivemos pela fé, mas no próximo nós vivemos em amor. Olha, o caminho da liberdade não é o mais simples e o mais fácil. Por quê? Porque vai nos exigir com que a gente esteja atento a ouvir a palavra de Deus, a meditar sobre a palavra de Deus, a reconhecer as nossas limitações, a ouvir os mandamentos de Deus, a saber qual é o nosso relacionamento diante de Deus e também nosso relacionamento com o próximo. O fato é que em Cristo, pela fé em Cristo, nós somos livres, mas livres para servir e servir em amor. Esse foi o Momento Drops luterano aqui da Congregação Concórdia. Hoje a gente refletiu um pouco sobre a liberdade cristã dentro dessa perspectiva luterana promovida por Martim Lutero, nesse tratado que ele fez sobre esse tema. É uma alegria ter você aqui. Se é um conteúdo que te interessa, que faz parte, que você deseja refletir, conhecer mais, nos acompanhe, porque esse é um momento que a gente quer refletir juntos. Deus abençoe a sua vida.